Olá a todos, eu sou o Diego, esse é o canal de psicanálise no YouTube. E hoje vamos explorar um pouco o preconceito contra as saúdes mentais, assim. Mas antes, dá like, se inscreve no meu canal se não for inscrito, já for inscrito, se inscreve de novo, compartilha, se inscreve, clica no sininho, comenta. É a melhor maneira do YouTube entender que o canal é relevante, então quanto mais você fizer, quanto mais você interagir, mais o robô do YouTube entende que o canal é bom e mais ele manda para outras pessoas. E é a melhor maneira de você me incentivar. Se você gosta do meu conteúdo, procure comprar meu livro, primeiro link na descrição. E vamos lá. É muito difícil tentar dar uma origem a coisas, a ideias, a conceitos, principalmente quando os conceitos são mais amplos. E também é muito importante tomar cuidado para não apontar dedos, porque a saúde mental, assim como muitas coisas, você tinha um grupo de pessoas começando e tentando entender, e nunca se deve julgar uma época pelos conceitos de outras épocas. Já diria Nietzsche, o que hoje é considerado mal é o reflexo de que em outro momento foi considerado bom. E o que é considerado bom hoje pode futuramente vir a ser considerado mal. Então precisamos ter essas ideias. Porém, quando a gente pensa em saúde mental, ainda hoje existe muito preconceito. Então, pessoas olham diferente, olham estranhos, e há também uma sensação de medo. E de onde que vem isso, né? Eu acho que talvez para começar, o exemplo mais óbvio, mais simples, talvez mais concreto, seja o grande clássico de Alfred Hitchcock, Psicose. Só ilustrando. Porque você tem a história de um psicopata, mas o título é Psicose. E são coisas completamente diferentes. E aqui também é importante entender que o título original é Psycho, que é psicopata. Então, psicose não é o título do Hitchcock, é o título traduzido. A tradução confundiu psicose com psicopata. E para você estar tentando entender, eu tenho duas playlists no canal. Um sobre psicoses, que você pode entender o que são psicoses, e outro sobre perversões. E aí a psicopatia você pode encontrar lá, tá bom? Porém, se você tem o Alfred Hitchcock, que era um cineasta muito astuto, muito consciente, um cineasta assim que fazia uma pesquisa muito grande, que entendia sobre o que estava falando, outras pessoas não eram desse jeito. É o caso de A Morte Tem Cara de Anjo, de 1968, que se encontra nesse box, Obras-Primas do Terror Psicopatas, que foi feito no rastro de psicose, do sucesso psicose, mas que ele traz consigo uma aberração conceitual. O filme A Morte Tem Cara de Anjo, do título original seria O Nervo Duplo, ele está associando a síndrome de Down com os psicopatas. Ele está partindo de pesquisas recentes para a época que tentavam explicar geneticamente algumas patologias. E ele junta tudo e joga e fala assim, tá bom, tá bonito. O filme ele começa já com um pedido de desculpa dos produtores dizendo que não se deve comparar a síndrome de Down com a psicopatia. De fato, não se deve. Porém, ele segue o filme e, assim, eu acho um pouco estranho você pedir desculpa por uma coisa e continuar fazendo. Mas, como eu disse, é o entendimento. Se Psicose é um clássico, A Morte Tem Cara de Anjo hoje ele é desconhecido. E sendo justo, se você tirar os 15 minutos finais, que é quando ele faz essa amarração, todo o filme você tem uma das melhores representações do que é um psicopata. Mas, se eu estou trazendo esse recorte dos anos 60, não dá para dizer que preconceito começou nos anos 60. Aqui você já tem uma coisa consolidada. E preconceito,
eu acho interessante compreender esse termo, ele seria um pré-conceito, um conceito prévio, uma ideia que já se tinha. Então, se a gente está na década de 60, estamos falando de uma coisa que já vem antes. E aí nós podemos voltar para o começo do século. Havia um termo técnico, um termo científico, que eram os alienados. Então você tinha os hospitais dos alienados. O que é isso? Alienado era qualquer pessoa que não conseguia compreender a sociedade, as regras sociais. Então ele estava alienado. E aí era um grande balaio de gato. Você tinha desde pessoas delirantes, você tinha psicopatas, você tinha esquizofrênicos, você tinha paranoicos, você tinha pessoas que tinham tido um surto, você podia, enfim, tudo junto, misturado, como se fosse uma coisa só. Então, aí a gente pode começar a entender a origem do preconceito. Inclusive hoje, quando você refere-se a alguém como alienado, olha do que você está chamando esta pessoa. Você está, ao mesmo tempo que você está alimentando um preconceito, você está jogando a pessoa nesse balaio de gato que não resolve nada, só traz problemas, confusões e dores para todos. O cenário, ele começa a mudar com dois autores muito importantes, Sigmund Freud e Carl Jung. O primeiro, o Freud, ele estava no ambiente mais urbano, enquanto que Jung estava dentro dos hospitais psiquiátricos. O Freud, ele começa a olhar para o inconsciente, olhar para a sexualidade, olhar para o funcionamento inconsciente, como ele se desenvolve até que a própria psicanálise vai chegando nas psicoses, vai chegando nas perversões. As obras incompletas, você tem um volume muito bom que chama Neurose, Psicose e Perversão, que é a compilação dos termos do Freud, dos textos do Freud dessas três categorias. Já o Jung estudava uma coisa que era demência precoce. O que era demência precoce? Você tinha a demência precoce e a demência já em idosos. A demência em idosos é o que hoje nós teríamos o Alzheimer, as demais demências que tratam-se talvez mais na área da neurologia, posso falar uma besteira, mas todas as áreas de saúde elas podem e devem atuar em conjunto, mas você tem uma coisa mais orgânica, mais do envelhecimento, mais de um progresso. Enquanto que as demências precoces é o que originou-se as psicoses. Por quê? Porque a pessoa perdeu o contato com a realidade. Era uma tentativa de tirar um grupo diagnóstico de dentro dos alienados. Então já era uma tentativa de separar. Era uma tentativa que o Jung ele fazia parte. Olha, gente, psicótico e psicopata são completamente diferentes. E se a gente olhar em retrospectiva, esse conceito dos alienados, ele está presente hoje, não enquanto conceito, não enquanto diagnóstico, mas enquanto preconceito, quando você olha para um diagnóstico. Então, vamos pegar um diagnóstico que se discute hoje, um diagnóstico que aparece bastante, um diagnóstico que as pessoas falam a respeito. O bipolar. O bipolar, ele gera preconceito. As pessoas olham para o bipolar e ficam meio assustadas, porque neste inconsciente, talvez para usar o termo mais correto, nesse fantasma cultural, nessa malha de representação que não está na consciência, mas está numa construção de um eu coletivo, você tem esta associação entre bipolar e psicopata, ou melhor, você tem a associação transtornos mentais, pessoas perigosas. Então, fica aqui a reflexão. Saber de alguma dessas coisas, se discorda de mim de alguma coisa, por favor, vai ser muito importante ter seu comentário. E até a próxima. Muito obrigado.